Está preso na vida, se sente estagnado, desejando mudanças que parecem impossíveis. Milhões se identificam, sonhando acordados com uma vida melhor, mas sem sair do lugar, achando que não existe outra saída. A verdade, meu amigo, é que a única coisa que te separa dos seus sonhos mais loucos é a indecisão. Uma decisão firme, uma virada de chave, pode transformar sua realidade em questão de segundos. Pense em Kennedy e a Lua, recursos escassos, tecnologia rudimentar, e mesmo assim, ele decidiu ir, e foi. Essa decisão mudou a história. A maioria das pessoas não decide de verdade. Elas fingem que decidem, mas escolhem sempre o caminho mais fácil, o mais confortável, o mais previsível. Escolhas transformadoras exigem coragem. Quantas vezes você adiou aquele emprego dos sonhos, o negócio próprio, o investimento que poderia mudar sua vida com a desculpa clássica: ainda não é a hora, preciso de mais. Esse momento perfeito, acredite, nunca vai chegar. O tempo voa e você continua no mesmo lugar, lamentando oportunidades perdidas. A grande sacada é dominar a arte da decisão, assumir o controle da sua própria vida. Decidir não é esperar as condições ideais, é criar as condições com a força da sua vontade. É como ligar um interruptor. Antes, escuridão, depois, luz. Kennedy não esperou ter tudo para ir à Lua. Ele decidiu ir e o caminho se abriu. A vida é assim, você decide o eu quero e o eu vou fazer, e a mágica acontece. O universo conspira a seu favor. Enquanto você hesita, nada muda. Conhece muita gente reclamando da vida, mas que repete os mesmos erros? São pessoas que não decidiram de fato mudar. Se você não toma as rédeas da sua vida, alguém o fará por você. Seu chefe, o sistema, o tempo. E aí você se torna um mero espectador da sua própria história. Eu mesmo já estive nessa situação, preso numa rotina sem graça como bombeiro em Toronto, sem perspectiva, sem futuro. Mas um dia eu decidi, larguei tudo e criei meu negócio, sem garantia de sucesso, sem rede de segurança, só com uma decisão firme, e a minha vida mudou para sempre. O resultado, muito além do que eu poderia imaginar. Quantas vezes você disse, um dia? Quantos um dias já viraram nunca? Se você sempre encontra uma desculpa lógica para adiar, a questão talvez não seja a falta de recursos, mas sim a falta de decisão. A realidade nua e crua. Apenas 3% das pessoas vivem a vida dos sonhos. 3%, a maioria justifica sua mediocridade com a escassez de dinheiro, de tempo, de oportunidades. A verdade é que a escassez é de decisão, pura e simplesmente. Decidir é um ato de poder, de afirmação. É traçar um caminho e ir até o fim, sem olhar para trás. É dizer, eu quero isso e eu vou conseguir. O medo ainda pode existir, a insegurança também. Mas a energia muda, flui a seu favor. Crie o hábito de decidir. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Decida agora. Continue esperando e continuará tendo os mesmos resultados de sempre. E o dinheiro? O dinheiro. Um dos maiores medos e desejos da humanidade. Crescemos ouvindo que dinheiro não cai do céu, que é preciso ralar muito, e que riqueza fácil é sinônimo de esquema. Essas crenças se tornam tão arraigadas que mesmo ganhando mais, a pessoa se sente culpada, com medo de perder tudo, gastando até voltar ao zero. Poucos entendem que dinheiro é energia e ele flui para quem o atrai, para quem está preparado para recebê-lo sem resistência. Antes, eu era um cara sem ambição, sem autoconfiança. Trabalhava em bicos, trocando pneus, lavando carros, ganhando pouco. O problema não era o trabalho, era a minha mentalidade. Eu acreditava que não merecia mais. Quando mudei minha forma de pensar, o dinheiro começou a aparecer, de formas inesperadas. Não se trata de lutar pelo dinheiro, mas de atraí-lo.
A maioria fica presa na armadilha do "eu não posso porque não tenho dinheiro". Não posso comprar a casa dos meus sonhos porque não tenho dinheiro. Não posso viajar porque não tenho dinheiro. Não posso começar meu negócio porque não tenho dinheiro. Mas eles nunca param para pensar que o dinheiro não vem antes da decisão, mas depois. Você não precisa de dinheiro para decidir, precisa da decisão para o dinheiro aparecer. Mais de 60% das pessoas vivem endividadas, não por falta de dinheiro, mas por falta de planejamento, por medo de perder o pouco que tem. Esse apego bloqueia o fluxo da abundância. É como prender a respiração. Até quando você aguenta? O dinheiro precisa circular, fluir. Muitos ganham na loteria e perdem tudo em pouco tempo. Não é azar, é falta de mudança de mentalidade, falta de decisão, falta de clareza. Já Oprah Winfrey. Nascida na pobreza com uma infância difícil, ela decidiu ter uma vida de abundância e conseguiu. Não foi sorte, foi decisão e mudança de mentalidade. Muita gente se sente desconfortável falando sobre dinheiro. Parece tabu. Mas como ajudar os outros se você não consegue se ajudar? O dinheiro, nas mãos certas, é uma ferramenta de transformação, de liberdade, de propósito. Quantos sonhos você adiou por achar que não tinha dinheiro? Será que era mesmo falta de dinheiro ou falta de decisão? Se você não se considera digno de riqueza, nunca a terá. O dinheiro não é o inimigo, é um reflexo da sua crença em si mesmo. Se você acha que não pode, não terá. Se acha que é difícil, será difícil. Mas se decidir que merece, que pode, ele vai começar a aparecer. Em oportunidades, em ideias, em conexões. Tudo no universo está em movimento, em constante vibração. A maioria das pessoas vive na mesma frequência, nos mesmos pensamentos, criando os mesmos resultados ano após ano. Começam o ano cheios de metas, de energia, mas terminam no mesmo lugar. Ou pior. Por quê? Porque continuam na mesma frequência. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Se você continua fazendo a mesma coisa, terá os mesmos resultados, é um ciclo vicioso. Você decide economizar, mas pensa em escassez e gasta tudo. Decide mudar de carreira, mas sente medo e volta para o mesmo trabalho. Eu aprendi isso na pele, como bombeiro em Toronto, sem perspectiva, sem formação. Mas li o livro Pense e Enriqueça, e foi como mudar de estação de rádio. Larga tudo, sem experiência, e abri meu primeiro negócio. Não sabia como daria certo, mas mudei a minha frequência. Resultado? Mais de $100 mil em menos de um ano. Eu não mudei o mundo externo, mudei a minha maneira de pensar, e isso elevou minha vibração, atraindo novas oportunidades. Cada objetivo, cada desejo, vibra em uma frequência específica. Se você deseja abundância, mas vive pensando em dívidas, você vibra na frequência da escassez. É como procurar uma rádio em 99,1 FM quando a música que você quer está em 104,3 FM. Não importa o quanto você procure, não vai achar. Da mesma forma, não importa o quanto você trabalhe. Se sua mente está presa em pensamentos negativos, você nunca atrairá prosperidade. A Harvard Business School já comprovou. Pessoas preocupadas com dinheiro tomam decisões piores em todas as áreas da vida. Elas não veem oportunidades, não arriscam. O medo da escassez diminui a frequência dos pensamentos, limitando sua visão. Quem pensa em abundância, mesmo sem ter dinheiro, amplia o cérebro, cria novas conexões e toma decisões melhores. Quantas vezes você já disse, eu não sei como fazer isso? Essa é a frequência do medo. O segredo não é saber como fazer, é mudar a vibração para a certeza. Quando você acredita que já tem, já está a caminho, você se conecta à frequência do que deseja. E quando isso acontece, ideias, pessoas, oportunidades surgem como num passe de mágica.
A maioria quer alcançar objetivos em uma frequência muito alta, mas vive em uma muito baixa. Querem abundância, mas vibram na preocupação. Querem liberdade, mas vibram na insegurança. Querem amor, mas vibram na carência. Não dá para atrair algo elevado se você está vibrando baixo. Você precisa decidir mudar, e isso começa na sua mente. Em qual frequência você está vibrando? Está repetindo o passado preso ao medo ou está disposto a mudar a sua sintonia para acessar um novo nível de vida? Sua imaginação é sua ferramenta mais poderosa, mas você provavelmente nunca aprendeu a usá-la conscientemente. Desde criança, somos incentivados a sonhar, mas ao crescer, aprendemos a ser realistas, a não viajar. E aí começam as limitações. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é o que já existe, a imaginação cria o que ainda não existe. Tudo o que você tem hoje, um dia foi imaginação de alguém. O problema é que a maioria só imagina dificuldades, criando cenários de medo, contas, dívidas, desemprego. Passam horas imaginando exatamente o que não querem e depois se perguntam por que atraem mais do mesmo. A mente não diferencia imaginação de realidade. Se você cria imagens negativas repetidamente, seu corpo reage, suas emoções caem e suas ações se limitam. E os resultados serão sempre iguais ao que você projetou. Pense em Steve Jobs. Ele não sabia como construir um império tecnológico, mas tinha uma visão tão clara que convenceu outras pessoas a acreditar nele. Ele usou a imaginação como ferramenta de criação, não como um espaço de medo. Qual a imagem que você guarda dentro de si? Você se vê em abundância ou continua se vendo preso a dívidas e a um trabalho que não gosta? A imagem que você sustenta hoje molda o seu amanhã. Uma visão pequena leva a resultados pequenos. Uma visão limitada leva a uma vida limitada. Eu comecei a imaginar um estilo de vida completamente diferente do que eu tinha. Na época, parecia impossível. Não tinha formação, contatos, dinheiro. Mas comecei a me visualizar viajando, morando em lugares melhores, ajudando outras pessoas. E, aos poucos, comecei a agir como se já fosse essa pessoa. Quando você se vê no futuro e traz essa imagem para o presente, algo poderoso acontece. Suas escolhas mudam. Você para de agir como alguém limitado e começa a agir como alguém em expansão. Há pesquisas que mostram que pessoas que visualizam suas metas diariamente têm até 30% mais chances de alcançá-las. Não é mágica, é a mente acreditando que é possível e o corpo agindo em alinhamento com essa crença. Se você acha que imaginação é coisa de criança, está desperdiçando sua maior ferramenta. A diferença entre continuar na mesma vida e criar uma vida nova está na qualidade das imagens que você guarda dentro de si. Você usa sua imaginação para expandir sua vida ou para reforçar seus limites? Quando você decide perseguir algo grande, algo inusitado, prepare-se para dúvidas, críticas e zombarias. A maioria não entende quem ousa pensar grande, preferem o conforto da zona de segurança seguindo a multidão. E quando alguém decide romper o padrão, pensam, enlouqueceu. Eu vivi isso. Quando larguei o corpo de bombeiros, quase todos disseram que eu estava cometendo um erro, que era arriscado, que não tinha lógica. Alguns riram, mas eu sabia que, se desse ouvidos à maioria, estaria condenando meu futuro a ser igual ao passado. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. O medo estará lá, ele sussurra, e se der errado? E se você perder tudo? Mas a coragem responde, e se der certo? E se eu conquistar a vida que sempre quis? O medo tenta te segurar, mas só a coragem liberta. Nelson Mandela disse que a coragem não é a ausência de medo, é o triunfo sobre ele. Você já deixou de fazer algo por medo da instabilidade, do fracasso, da solidão?
Quanto tempo você já perdeu ouvindo o medo? Há pesquisas que mostram que as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram e deram errado. É melhor errar tentando do que viver com o peso do "e se?". Quando você tenta, você aprende, cresce, se fortalece. Quando não tenta, só envelhece com o arrependimento. Eu me lembro de uma noite em que fiquei pensando em tudo que poderia dar errado ao largar meu emprego. O medo me consumia, mas uma vozinha disse: se você não fizer isso agora, vai passar a vida inteira se perguntando como teria sido, e foi essa voz que eu escolhi ouvir. Essa foi a coragem. Não porque o medo sumiu, mas porque eu decidi não deixar que ele comandasse minha vida. A ousadia expande o seu mundo. Apoio surge de onde você menos espera. Oportunidades florescem, caminhos se abrem. Mas nada disso acontece antes da decisão audaciosa. É como caminhar no escuro. A visão é limitada, mas cada passo ilumina o próximo trecho. A coragem não é um luxo, é uma necessidade. Sem ela, você permanece preso à sua realidade. Com ela, o inimaginável se torna possível. Você vai ceder ao medo ou ousará agir, mesmo que sua escolha seja incompreendida? Tudo converge para um único ponto: a decisão. Ela define o rumo da sua jornada. Não falo de decisões superficiais, mas da decisão inabalável, irreversível, sem volta. Uma decisão genuína te liberta do passado, criando um novo começo. É fechar uma porta para sempre e abrir outra para um destino completamente diferente. Foi assim quando deixei o corpo de bombeiros. Sem diploma, sem experiência, sem plano detalhado, só a minha decisão. E tudo mudou. Conheci pessoas incríveis, oportunidades inesperadas surgiram e eu segui em frente. A decisão gera movimento. Quando você decide, o mundo se reorganiza à sua volta. Muitos esperam condições ideais, mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais conhecimento, mas as condições ideais surgem após a decisão. Quantas vezes você disse: vou começar quando tiver dinheiro, mas sem a decisão, o dinheiro não chega. Vou mudar quando tiver tempo, mas o tempo não aparece, porque você gasta energia no que não te faz bem. A decisão é a chave. Quando sua crença e seu desejo se alinham, você se funde a eles e a manifestação começa. Decidindo de fato, sua mente se sintoniza com a frequência do resultado desejado. Nessa frequência, você age como se já tivesse alcançado o objetivo. Essa mudança atrai novas situações, pessoas e oportunidades. Parece mágica, mas é ciência. A física demonstra que tudo é energia, incluindo seus pensamentos. Alterando sua energia, você altera o que atrai. Já passou por isso? Aquela sensação de que a vida decola depois de uma decisão firme, tipo ganhar na loteria, só que melhor, porque você mesmo escreveu o bilhete premiado. Sucesso profissional, viagens incríveis, momentos épicos, tudo começa com um sim inabalável. Sabe por quê? Porque decidir muda quem você é. Deixa de ser só um sonhador e vira alguém que age como se já tivesse realizado o sonho. Essa mudança é tão forte que até os outros percebem. Uns se afastam porque não entendem a sua nova força. Outros se aproximam, atraídos pela sua energia. Mas, independente disso, sua realidade se transforma. Então, vamos ao que interessa. Pense em algo que você está enrolando há meses, talvez anos. Aquele projeto que poderia mudar sua vida, mas que você sempre adiou. Uma mudança de carreira, um negócio próprio, voltar a estudar, reformar a casa, até mesmo mudar de cidade. Escolha uma coisa, agora mesmo. E nos próximos 30 dias, haja como se já tivesse feito. Sinta a energia disso. Faça pequenas coisas todos os dias, mesmo sem ver o caminho inteiro. Acredite, forças invisíveis vão te ajudar. Esse é o segredo, transformar a decisão em seu estilo de vida.
pare de esperar a hora perfeita. Cria. Quando você decide de verdade, o impossível some do mapa. Vai continuar adiando ou vai tomar a decisão que vai mudar sua história hoje? A gente só muda quando decide mudar. A decisão é a faísca, a semente que faz tudo florescer. Seu passado, suas dificuldades, tudo isso é irrelevante. Uma decisão verdadeira, inegociável, te coloca num novo caminho. Se você chegou até aqui, significa que essa ideia te tocou. Então, vamos juntos. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais essa jornada, te ajudando a crescer um pouquinho a cada dia. Obrigado por estar aqui, nos vemos lá. Repita isso dia após dia e você vai fortalecer essa convicção, atraindo oportunidades que antes pareciam impossíveis. Você vai começar a ver padrões, coincidências que te impulsionam. Sua mente, treinada para a ação, vai criar um círculo virtuoso de conquistas. Lembre-se, a dúvida paralisa, a decisão move, a inércia é a inimiga da transformação. Não tenha medo do fracasso, pois é nos desafios que a gente cresce de verdade. Essa jornada de decisões firmes é uma jornada de autoconhecimento e realização. Abra-se para as infinitas possibilidades que a ação determinada pode te oferecer. Não subestime o poder da sua mente. Ela é muito mais forte do que você imagina. Acredite em você, na sua capacidade de mudar sua realidade. Cada passo, cada pequena ação te aproxima do seu objetivo. Se desafie, saia da sua zona de conforto e veja a mágica acontecer. A vida é uma aventura e a decisão é seu mapa. Não tenha medo do desconhecido, pois o futuro se constrói com as escolhas de hoje. Escreva sua história com coragem e determinação. Não existem limites para o que você pode alcançar, desde que esteja disposto a decidir e agir. Sua jornada, seu destino, sua decisão. Preparado para mudar o rumo da sua vida? Então não perca mais tempo. A próxima etapa te espera. Até lá, mantenha a chama da decisão acesa no seu coração. Não desista dos seus sonhos. Eles são o combustível da sua transformação. A decisão é a chave para um futuro extraordinário. Acredite no poder da sua escolha e você verá resultados incríveis. Sua vida é uma tela em branco. Você é o artista. Pinte seu futuro com as cores vibrantes da decisão e da ação. Continue crescendo. Continue se transformando. O sucesso é só a consequência de decisões consistentes e ações perseverantes. Aproveite cada momento, pois a vida é um presente e cada instante é uma chance de criar algo extraordinário. Não deixe nada te impedir de realizar seus sonhos. Você tem o poder de transformar sua realidade e tudo começa com uma decisão.